Você provavelmente já deve ter ouvido ou lido a história de Adão e Eva no livro de Gênesis, dos capítulos 1, 2 e 3, e muito provavelmente deve ter pensado, essa história não é literal. Pois afinal de contas, cobras não falam, entre outras incoerências. Se você pensou que não se trata de história literal, parabéns! Pois de fato não é uma história literal, no entanto, não é um conto de fadas. A história de Adão e Eva também não é uma parábola, pois não tem o propósito de lhe mostrar algum conceito de moral. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis são, na verdade, um relato contado em uma linguagem metafórica e gnóstica, onde cada elemento dessa história contém um profundo significado, o que significa que as árvores do jardim não são árvores. Então esqueça a ideia de que havia literalmente uma árvore com um fruto proibido, ou de que havia uma serpente falante, entre outros elementos contidos neste relato. E além desses elementos existem outros enigmas e palavras que contêm significados ocultos como a palavra conhecimento, neste relato de Adão e Eva. A palavra conhecimento não se trata de estimular a inteligência ou adquirir sabedoria. A palavra conhecimento no relato de Adão e Eva, trata-se de um ato traiçoeiro e imoral que levou a um tipo de consciência invertida, onde ao invés de evoluir houve uma involução. Outros elementos no texto são ainda mais profundos, como a primeira letra do livro de Gênesis. Lembrando, é claro, que o livro de Gênesis foi originalmente escrito em hebraico. Então este significado só é possível compreender a partir do entendimento do idioma hebraico. A primeira letra em hebraico do relato de Gênesis se inicia com o equivalente à letra B, que é Bet. Lembrando também que em hebraico não existem números e as letras assumem o significado dos números. Bet em hebraico, que em português é a letra B, significa conceitualmente o valor numérico 2 ou ao quadrado, e também conceitualmente contém o significado oriundos da palavra segundo, como por exemplo, o segundo filho, o segundo na fila. O segundo a algo, em outras palavras, embora o livro de Gênesis seja conceitualmente entendido como o início, ele não é o verdadeiro início, mas apenas o início deste mundo ou universo atual. Mas por que escrever algo tão importante assim em uma linguagem tão difícil de se compreender? Por que esconder da população a verdade sobre as nossas origens? Ou melhor, dizendo, as razões que nos levaram a nascer aqui neste mundo ou neste plano dimensional. Ou ainda, as condições em que nascemos. Já que afinal de contas, este nem é o primeiro universo, não é a primeira vez que você está vivo. Não é a primeira vez que você tem a liberdade de escolher, e é essa a razão, a escolha. Por mais que se possam levantar hipóteses a respeito sobre o formato literário dos primeiros capítulos de Gênesis, embora elas também sejam verdades, porém são verdades parciais. É verdade que quem escreveu não estava bem intencionado. E deixo bem claro que estou a falar do escriba, do príncipe, do rei e das instituições que financiaram o trabalho da impressão, publicação, divulgação e da distribuição do livro, e não da intenção do autor, mas como diz o ditado popular, Deus escreve certo por linhas tortas e ele se utiliza, quando necessário, dos maus para ajudar os bons. A história de Gênesis não é uma história para crianças. É um relato de traição de muitas partes envolvidas, é um relato sujo de imoralidades. É um relato que expõe a elite que manda neste mundo. Ao compreender Gênesis você compreenderá a razão do mundo ser da forma que é. A natureza das pessoas e a natureza de forma geral. O mundo e suas insígnias, as relações de poder, as instituições e todo os tipos de manipulações que criaram o cenário em que você reside e vive, mas também há esperança. Pois a descendência da mulher pisará na cabeça da serpente. E a árvore da vida não está imóvel, pois lembre-se, não é uma árvore, no entanto, os querubins estão sim armados. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva, comente e compartilhe. Deus lhe abençoe, paz e bem.